E aí, meus amigos, boa tarde, né? Estamos chegando para a noite agora. Hoje, 19 de setembro, quinta-feira, e nós vamos abordar o tema Não pare de pensar em Jesus. Os dias são maus e a sua mente precisa estar ocupada com Jesus. Graças a Deus, tá? Não por mérito próprio. Eu gosto de ficar esboçando textos, gosto de ficar linkando uma coisa com a outra, e escrevendo o que eu estou sentindo e o que eu estou vivendo também. Isso faz parte da minha vida. Daí eu leio bastante, gosto de ler muito também. E depois de um dia de muito trabalho, de muita coisa que eu faço também, eu com certos computadores, faço muita coisa, né? A gente está com a mente super cansada. E eu continuo noite adentro. Eu gosto de escrever, gosto de. Né, meus pensamentos são sempre no alto. Ou seja, mas eu estou cansado, mas estou feliz. E é isso que importa. Pois eu faço o que eu gosto e não tenho nenhum censor religioso hipócrita me controlando. Que esses são os que mais tem. Ok? No máximo, eu sou doce ou fel em suas bocas. Azar ou sorte deles. O que eu sei é o seguinte: é que todo joelho se dobrará diante do Pai. E aí sim, veremos quem foi justificado por sua própria justiça ou pela justiça do Cordeiro. Claro, ninguém será justificado pela sua própria justiça. 1 Coríntios 1:30, o apóstolo Paulo diz assim: Mas vós sois dele, em Cristo Jesus, o qual se nos tornou da parte de Deus sabedoria e justiça e santificação e redenção. Repare, a obra de cima para baixo, não de baixo para cima. Tá vendo? Todos nós temos estigmas. Essa palavra vem do grego, estigmata, tá? É como se fosse uma marca. E daí pode ser utilizado com várias interpretações. Ah, você tem um estigma assim, né? Assado, frito, cozinhado, dependendo de coisas boas ou ruins você vai fazer, a pessoa vai te estigmatizar com aquilo. E todos nós somos estigmatizados. Uns temporários e outros permanentes. Vou dar dois exemplos aqui. Né? Paulo carregava para sempre o estigma da cruz. Ele mesmo disse isso no texto que nós vamos ler abaixo, tá? Para a vida permanente, ok? Agora, Caim carregava para sempre o estigma do salvo-conduto, do habeas corpus, para não ser morto na sua época aqui nessa terra. Ou seja, era um estigma que era temporário, tá? Ele tinha medo de ser morto. Agora, a grande pergunta: qual o estigma que você carrega? Qual a marca que você é conhecido e as pessoas logo percebem em você? Já pensou nisso? Em Gálatas 6:17 diz o seguinte: quanto mais ao mais, ninguém me moleste, porque eu trago no corpo as marcas, o estigmata aí, ó, de Jesus. Percebeu? Então não adianta ninguém ficar perturbando o apóstolo Paulo. Que o Senhor Jesus, né, marque os seus caminhos de tal forma e que você consiga dar continuidade ao restante da sua vida aqui nessa terra com o estigma do selo de Cristo. Lá em Efésios fala que ele nos selou com o Espírito da promessa, com o Espírito Santo. E o apóstolo Paulo usa esse termo, Espírito, para dizer que aquele selo só poderia ser quebrado se aquela mercadoria chegasse no seu destino. Ou seja, esse selo só vai ser quebrado quando nós chegarmos diante do Pai, nas bodas do Cordeiro. Ok? Tente, então, ler a Bíblia. Tente interpretar os textos. Te desafio a ler um versículo por dia. Pergunte a qualquer pessoa que você conheça, que leia a Bíblia também, o que significa isso? O que o apóstolo Paulo está dizendo com isso? Né? Esse versículo, se não me falha a memória aqui, não sei se é Romanos agora 8:26, que eu não marquei, ou 8:28, eu acho que 8:26, não lembro, quando fala assim: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus,
segundo tem o chamado do seu propósito, segundo o propósito do seu chamado. Repara que todo mundo gosta de ler a primeira parte do texto. Eu já expliquei isso aqui uma vez. Mas ninguém fala da outra parte do texto. Tá? E a palavra propósito ali está escrito como prótese no original. E o que é uma prótese? Prótese é uma cadeira de roda. Prótese aqui, um óculos que eu estou usando, é uma prótese. Se você usar um aparelho na boca, é uma prótese. Se você usar uma bengala, é uma prótese. Ou seja, a prótese é aquilo que vai ajudar você a caminhar nessa vida. E todos nós temos que ter essa prótese. Se você não tiver essa prótese, que é dada pelo chamado, pelo Espírito de Deus, essa primeira parte do versículo não se cumpre em sua vida. Então, repara bem o texto. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Mas tem um detalhe, daqueles que são chamados segundo a sua prótese, segundo o seu propósito. Se você não tem intimidade com a Bíblia, se você não gosta de ler Bíblia, se você não prega o Evangelho, se você não ora, não quer ter um relacionamento de perto com Jesus, você vai cair no estigma, vamos usar essa própria palavra, daquelas pessoas que falaram o quê? Fizeste maravilhas, dizem, nós fizemos maravilhas em teu nome, profetizamos em teu nome, expulsamos em demônio em teu nome, ensinaste em nossas ruas. E o que Jesus falou? Sai fora, apartai-vos de mim, que eu não vos conheço. Ou seja, não adianta você falar que conhece Jesus. Você tem que saber se Jesus te conhece. Eu já falei isso aqui várias vezes. Vou repetir agora outra fala que eu repito muito. Saiba de uma coisa. O diabo sabe se você sabe. E ele sabe se você não sabe. Cuidado. Entendeu? Leia o texto. Procure alguém que conheça. Entendeu? Alguém que goste da Bíblia. Não alguém que goste das coreografias da igreja. Entendeu? Lembre-se, como Jesus falou, eis aqui um que é maior que o templo. Eu quero dizer para você, eis aqui um, Jesus Cristo, que é maior que a igreja. Jesus é Deus, a igreja não é deusa, tá? Só existe um Deus. E só um, como diz lá em Timóteo, tá? Que vai servir de intercessor entre Deus e os homens. Se você não conhece esses textos, isso é sinal de que você não tem comunhão com Deus. Deus fez um milagre na minha vida. Fez e faz. Isso não significa nada, entendeu? Porque o sol nasce para todos, a chuva cai na cabeça de todos, de bons e ruins. Então, você tem a sua experiência pessoal com Deus. E aí as pessoas vão bater o olho em você e vai ver que a sua mente está pensando em Jesus Cristo. E a vida sua vai mudar e você vai mudar a vida de muitas pessoas. Quantos cristãos que já nasceram na igreja e nunca levaram uma alma, uma só vida a Cristo. Nunca deram um fruto. E o que diz lá em João 15? A árvore que não der fruto é cortado e lançado fora. Entendeu? E é ele quem faz essa obra. Se você não está fazendo essa obra, você pode ter certeza. Você não tem envolvimento nenhum com Jesus. Alguém tem que falar isso para você. Entendeu? Eu posso falar à vontade, não tem nenhum censor religioso aqui. Entendeu? Então, se apegue à palavra, mais nada. Não tem nada a ver com religião. Se apegue à palavra de Deus. Só isso. Que Deus abençoe você em nome de Jesus. Amém.